Pronto, deixa eu ver aqui. Aí. Pronto, estamos de volta. Estamos de volta. O show É, do intervalo. é isso, exatamente. Eu acho É, que eu foi bati na ca... o limite, né? Acho que foi o limite de tempo e eu Isso. bati na cabeça com, A questão com a do... tecnologia, né? Eu também tô meio ceguinho com a tecnologia. Aqui a Ah, minha outra tecnologia também tem suas... né? É boa, mas acaba, né? Acabou descarregando o fone. Tem que substituir ele aqui. ah, Mas dá pra, então, dá pra levar. Sim. é, o... Peraí, deixa eu só... Ah, tá. Então tem... Léo tá aqui dando as dicas de... Léo é da nova geração, é New Generation, ele tá aqui dando as É, dicas de como olhar, é o geração... novinho, né? Como É olhar, geração Y. É Y, é, X, Y, algo do sei tipo. lá, ele tá aqui dando a dica de como olhar o tempo e tal, já tô me ambientando. Geração Então, ABC. isso, ele é New Generation, né? É É. outra história. Mas valeu, Léo, pela dica, tô conseguindo visualizar o tempo. Então vamos lá, né? É essa perda de conexão, né? A gente não. É, são seres humanos vivendo, quando o ser humano que ele não sabe o sentido, nunca parou para pensar o que é que ele está fazendo na existência, ele não sabe exatamente o sentido da vida dele, ele está vivendo como animal. Então, acho que o filme, é, como você mesmo destacou, Tiago, no início, ele tem essa coisa da animalização. Ele vai mostrando os seres humanos se comportando cada vez mais como animais, Com animais. né? E é muito emblemática a cena onde os cachorros estão devorando o corpo de um homem, Isso. né? Jamais para o final, naquela cena que tem um corpo lá e os cachorros estão devorando aquele corpo, como se o animal estivesse se apropriando do homem. E a cena já também mais para o final do filme, na cidade, né? A cidade deserta, onde Saqueamento, seres né? humanos e cachorros estão assim, compartilhando o mesmo espaço. Já não há diferença entre os seres humanos e os animais. No próprio sanatório, aquela parte, no início eles ainda limpavam os banheiros, depois eles começam a fazer as necessidades no chão, em qualquer lugar, de qualquer jeito, não enterra os mortos, não tem mais. Isso. As próprias É, relações sexuais também são feitas isso. né, Já não são mais relações, já são relações de estupro, né? Não dá nem para chamar de isso. relação sexual, Festa, que é uma exato. relação de violência, de estupro. Violência, isso. Isso. E a coisa tá tão perdida ali, assim, essa coisa do piloto automático. Um outro momento onde isso fica, me parece muito evidente, é a cena, envolve esse momento do estupro, que é eles pedindo dinheiro. Por que você quer joia? Né? Numa situação daquela, É, totalmente o mundo desabando, o Estado já ruiu, você não tem mais sociedade, você não tem mais nada. A comida, tudo bem, você vai ficar vivo. Mas a joia, um relógio de ouro, um anel de diamante, você vai fazer o quê com aquilo ali? Não que faz sentido tem um apelo absolutamente somente estético, né? E o valor não existe mais, né? É um apelo isso. estético, na verdade, as joias, o relógio e tal. É, nem estético, porque é um mundo de cegos, né? É, de cegos, né? De fato, né? Não Um tem relógio de nem ouro no mundo de cego no mundo de cegos. Não tem nem a quem ostentar, é. de Então, fato. assim, é uma coisa totalmente disparatada, fica muito evidente ali que você tem um conjunto de regras e normas de uma sociedade que as pessoas estão seguindo sem se perguntar para quê. Elas ficam cegas, aquilo não faz sentido nenhum, mas você tem um grupo de indivíduos que continua querendo acumular joias, sabe-se lá para quê, ou seja, ele está aí cego nesse sentido da cegueira branca, né, de cego da razão. Né? A cegueira deles não é uma cegueira é, escura, é uma cegueira Sim, branca, ele está cego ele não consegue enxergar enxerga. racionalmente as coisas. Ele nunca parou para pensar os valores que estão norteando a vida dele.
né? Ele está seguindo aqueles valores porque alguém disse que tem que seguir, ponto. Então eu tenho que acumular riquezas. A sociedade acabou, mas ele Mas continua preocupado continua em num acumular modelo riquezas. de... Então, assim, essa cegueira, no momento que as pessoas ficam cegas, né, aquele papo que a gente bateu durante a semana, ele não apaga, é, não oculta, pelo contrário, essa cegueira ela é o que revela. É essa cegueira aí que ela põe a nu a sociedade onde nós estamos vivendo, né? Que é uma sociedade meio que está perdida. E é uma sociedade, assim, tanto é que o pessoal que está fora também não se comporta diferente do pessoal que está no sanatório cego. Isso. O pessoal que está fora se comporta da mesma maneira, né? É o pessoal que está correndo atrás de dinheiro, sabe-se lá por quê? É o pessoal que está atrás de relações amorosas forçadas, que não é uma relação amorosa propriamente dita. É o pessoal que está preocupado com acumular riquezas, é o pessoal que está. Isso fica muito evidente quando você tem o pessoal do exército matando os cegos Matando isso. sem motivo Por nada. exato. O É, pessoal violência gratuita. isso, fazendo bullying, dizendo tá quente, tá frio, sem só para sacanear. Ou seja, você tem toda uma sociedade fora que age da mesma maneira, só que enxerga entre aspas. E essa cegueira ali, ela apenas revela o que era essa sociedade fora. É uma E sociedade que estava já desmoronando. é interessante, né? Porque a obra ela traça inclusive esse trecho que você fala e me remete muito à questão também dos períodos de guerra, né? Que a própria humanidade infelizmente passou e tal, que a natureza humana ela se aflorece, né, os lados negativos de uma forma muito gritante, né? A gente pode ter como exemplo as grandes guerras mundiais, né? As próprias guerras mais recentes, né, que a gente pode também citar aí, Oriente Médio, Estados Unidos e tal, onde a gente vê horrores, né? E seres humanos que eram ditos pessoas possam conviver, né, em sociedade cometendo crimes bárbaros. No próprio período da Segunda Grande Guerra, o próprio nazismo, né, com Uhum. soldados, líderes que eram ditos pessoas normais de costumes civis e que cometeram barbaridades, né? Ou seja, a demonstração do que o homem pode vir a ser da forma mais cruel possível, né? E brutal. Isso. Eu acho que foi bem lembrada a relação com o período de guerras e com o período do nazismo. Isso. Porque eu acho que aí talvez a gente pode pegar um pouquinho o gancho do tema e depois a gente abrir para debate, que é um pouco que se colocou da questão da ética. Costelinha tá E, online. a Costelinha tá aí, então um Like. salve aí para Costelinha. Ah, depois ele tu manda aí um petisco pra gente. Já que não pode ir em loco, né? Não, Aí fica difícil. né, ele faz delivery agora. Então, Costelinha tá fazendo Né? delivery. Eu já perguntei se entrega em Ilhéus, infelizmente não. Aí não dá. Infelizmente não dá. É. E Ah, aí, assim, o que é que a sim, gente tem quando há essa discussão sobre moral? Eu acho que o termo moral, ele remete a dois sentidos cruciais. Não sei se dois sentidos cruciais, mas ele tem dois sentidos contidos ali. E eu vou tentar diferir um do outro. E um segundo sentido que eu vou chamar de ética, mas apenas para ficar com a terminologia mais, para a gente não confundir as coisas. Tá? Eu não estou aqui usando muito a terminologia tão técnica da filosofia. Mas moral remete a mores, latim, os costumes. Então,
você tem dois. Qual é o primeiro sentido? Aquele primeiro sentido de que você simplesmente você tem estabelecido numa determinada sociedade um determinado conjunto de valores e costumes que as pessoas seguem, sem nunca exatamente ter questionado sobre aquilo. Então, por exemplo, há um mores, um conjunto de valores numa sociedade nazista, é, que eles seguem, né? Mas sem exatamente ter se questionado sobre aquilo, sem ter feito uma crítica daquilo. Então, existe um determinado conjunto de valores sociais. Esse é o primeiro sentido, e que é um sentido mais raso de moral. Conjunto de valores sociais que todo mundo segue, ou não. O status quo, pronto. Ou padrão de comportamento. E você tem uma moral, aí, que aí já entra um pouquinho no sentido kantiano, mas eu não. Se tiver algum kantiano aqui, eu não estou no sentido técnico exato da coisa, Da eu estou fala. um pouquinho chutando o pau da barraca, Inclusive ganhei de que é. presente da minha irmãzinha aqui duas grandes obras dele, né? Presente de aniversário. Olha como a gente tá importante. É, Ganhando Kant de né? Então, presente. não, tá ótimo, belo É, presente. E, e o que é que esse sentido, esse segundo sentido de moral, que é o que o Kant vai chamar de autonomia, né? Ou seja, uma concepção dos valores que você fez uma crítica, né? O que é que eu quero da minha vida, por que que eu quero isso, esses valores realmente condizem com o que eu penso. E a pergunta crucial de Kant, eu consigo universalizar esses valores, eu consigo converter esses valores em regra, ou seja, se todo mundo passar a agir assim, como é que fica? Então, você tem esse segundo sentido de moral, que é aquela moral que é um pouco, pelo menos eu estou chamando, né, de ética, mas eu posso chamar do sentido da autonomia, que eu acho que fica um pouquinho mais próximo de Kant, não sei se tanto, mas é esse o sentido mais profundo de moral, né? Os valores que você estabelece, você tem os valores que você herda, seja da sociedade, seja da sua família, seja da escola. Então, como você herdou, você não tem muito controle sobre isso. E tem os valores que você segue porque você escolheu seguir, você fez uma crítica desses valores que você estava vivendo e escolheu seguir determinados valores. Então são os dois sentidos de moral. Esse segundo sentido aí que é o sentido mais profundo, o sentido de autonomia mais propriamente dito. E num primeiro sentido, o outro sentido do mores, do costume, você tem valores que são, por exemplo, na época da escravidão, o preconceito racial era um valor que era transmitido de pai para filho, era um valor social. E ai de quem negasse aquele valor, né? Na época do nazismo, também. Então, você tem supremacia ariana, né? Isso, Era algo. então, as pessoas seguiam aquilo sem se questionar. Então, você tem aí uma questão crucial, e aí a questão que eu estou falando um pouco dessa conexão. Então, o ser humano que está no piloto automático, aquele que nunca parou para pensar o que é que ele está fazendo da vida dele, aquele que nunca parou para se questionar, assim, lembrar que ele vai morrer um dia, que ele é finito, e se ele vai passar a vida dele toda cego dessa maneira, né? É, ele é esse o ser humano que pode seguir. Então, se o estupro é uma coisa socialmente aceita, ele não tem problema nenhum em fazer. Como foi o caso do nazismo. Então, se queimar judeus era socialmente aceito, eles não tinham problema nenhum em fazer. Perseguir Se ciganos ou outras etnias como se fossem isso, inferiores, né? então eles não viam problema nenhum em seguir isso. Então, isso também é mores, no sentido mais raso, isso também é moral, entre aspas, no sentido bem mais raso do termo. São costumes que se seguem. Então, o filme, ele parece seguir essa trilha. Então, você tem um primeiro momento das pessoas que estão cegas, porque elas nunca pararam para pensar, fazer uma crítica dos valores, né? O Kant, em um dado momento, ele, na questão sobre o esclarecimento, né?
o que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, ele questiona isso, ele fala, olha, aquele que nunca... É necessário em algum momento que se questione acerca dos valores, fazer uma avaliação racional dos valores que Valores. estamos seguindo. A pessoa que nunca fez isso nunca saiu da minoridade, ou seja, nunca saiu dessa cegueira que o Saramago tá trazendo. E me parece que é nesse sentido que o Nietzsche depois vai falar de transvalorização dos valores, né, de uma avaliação racional dos valores. E o filme, ele, assim, as pessoas que nunca se questionaram, elas caem, né, naquilo que deu lá no sanatório. E talvez a única pessoa do filme que ela para e pensa no que está fazendo é a mulher do médico. A mulher do médico, justamente, personagem central, né? Isso. Que um dos pontos mais, onde isso fica mais evidente é no momento em que ela flagra, né, o esposo com a outra mulher traindo ela segura ali, ela para e pensa no que ela tenta entender o que está se passando, ela tem toda a compreensão ali. Ela não só não fica irritada com o esposo, como também ela não fica irritada com a outra mulher. É o momento que ela dá um abraço, dá um beijo na outra. Isso. Mas ali significa de alguém que parou para pensar a situação que está vivendo. Né? E ela, em todo momento, ela é a pessoa que para e pensa e avalia racionalmente, inclusive os seus próprios valores. E há o segundo momento no filme, que é esse pequeno grupo que fica em torno dela. Eu acho que não é nem em torno do médico, é em torno dela, né? É ela que é... Cresce como um personagem que, de fato, né, inicia uma liderança, né? Que na verdade Isso, ela toma essa exatamente. liderança, né, no decorrer da trama, né? Que era do Isso, médico exatamente. inicialmente. E você tem ali dois núcleos. O filme ele é dividido em dois núcleos. Um núcleo que é... Assim, você tem, acho que é bíblica essa passagem, eu não tenho certeza, que é a figura de... São cegos, é um cego guiando outros cegos. Ou são cegos guiados por um cego. Ou seja, que é o primeiro grupo, né? O grupo do cara que está com a arma, tal. Ou seja, ele tem arma, ele tem tudo, mas é um cego guiando o outro. Então dá no que dá. E o outro grupo, que é o grupo que tem a esposa do médico, que é alguém que consegue enxergar guiando o grupo de cego. Então esse grupo é o único que se consegue reestruturar depois, porque tem alguém que consegue enxergar. O outro grupo é o grupo do cego guiado por cego. Então me parece que tem esse contraponto aí. E é ela quem vai recuperar. Então ela começa a criar em torno dela uma espécie de, entre aspas, nova comunidade de pessoas que conseguem avaliar aquilo que estão fazendo e começam a enxergar de outra maneira. Que é a cena belíssima, né? Uma das que você colocou do momento do Danny Glover com a mulher dos óculos escuros. Isso. Né? Que eles estão ali apaixonados e eles nunca se viram. Se viram. Mas ela sabe que ele é bonito e ele sabe que ela é bonita. Estão vendo, assim, aquele momento, eles estão vendo outras belezas, né? Estão vendo outras beleza, coisas. de fato, Isso, a beleza, né? Da alma, da isso, relação, que não a estética, né? De visualizar, né? isso, ali, e aí para ficar no tema, são outros valores que estão em jogo que não os valores que eles vinham seguindo até então. Isso. Me parece que há ali um processo de transformação ao longo do filme, de pessoas que seguiam de um certo determinado momento, há uma crise e há essa reavaliação e essa transformação deles, guiados por alguém que consegue enxergar. Então, essa foi a leitura que eu fiz do filme e que eu acho que o filme deixa muito claro esses dois sentidos do termo moral. O primeiro sentido do Morris, pura e simplesmente, que eu gosto de chamar esse sentido de política. Assim, eu gosto de colocar, não é de chamar, de colocar esse grupo no sentido de política, porque nós temos políticas públicas que insuflam ou não determinados valores, né? A gente pode imaginar sociedade, vamos imaginar uma sociedade imaginária,
onde as políticas públicas insuflem notícias falsas, né? Onde as políticas públicas insuflem deliberadamente a mentira, nessa sociedade distópica, né? Que Fora espero que do. não aconteça em lugar nenhum, É, mas a gente pode imaginar, fazer um exercício aqui de pensamento, mas, como são seres é, humanos. é, a gente pode também fazer esse ensaio sobre a cegueira, uma sociedade distópica que insufla esses valores. Então, isso é mais do campo da política do que do campo da moral propriamente dita. Isso não significa que isso não vai reverberar na vida das pessoas. Então, você pode ter uma comunidade que, um direcionamento político presente nos governos ou nas escolas que insuflem machismo, insuflem homofobia, racismo, todo esse tipo de coisa. Né? Mas como que a gente sai disso? Ou primeiro, com a política pública que saia, que vá na direção oposta, e, sobretudo, com as pessoas conseguindo refletir sobre aquilo que elas estão fazendo, que eu acho que é o caminho apontado pelo filme, pela obra, né? As pessoas começam a olhar para si Para si, para poder e aí, observar por o que. tabela, isso. E aí, por tabela, elas começam a também enxergar o outro melhor. E aí a reavaliar. Eu acho que é esse o caminho do filme, que é também outra cena, a cena final, que eu achei belíssima, que são as três mulheres tomando banho. Banho. Ali o banho Isso. tem a coisa da renovação, do batismo, né, bíblico, né, ou seja, você nasce uma outra pessoa. Ali é emblemático, as pessoas estão renascendo, conforme outros valores. A ceia, né, eles estão comendo ali, há toda uma simbologia ali, que é esse o ponto, assim, você renasce, você faz essa crítica de quais valores você está seguindo. E é comum também as pessoas, quando começam a reavaliar os valores que seguem, entrar em crise. Por isso que o pessoal de filosofia, às vezes, pipoca, né? Porque você começa a Ah, perceber que uma série de valores que você seguiu ao longo da vida não era faltou uma bug. exatamente Um valores bug que você interno. escolheu, você estava no piloto automático e você entra em crise. É comum, né? As Tiago, já sei incertezas. o que aconteceu com você pelo seu risco. As incertezas da nossa vida cotidiana. Então. A gente E põe. aí são esses os dois sentidos que as pessoas, em uma discussão sobre ética e sobre moral, costumam colocar os valores como se fossem algo dado. É esse, então todo mundo tem que seguir esse. Não, esse aí são esses valores de moral no sentido mais raso que eu estava colocando, que eu costumo colocar no campo da política, no campo de uma política pública que insufle, no campo social, pronto, não vou nem usar o termo político, que eu costumo colocar no campo mais social. Abranger um pouco mais. Né? Isso. Que são valores também que devem ser pensados para um bem-estar, para uma sociedade mais harmônica. Né? Alguns não vão pensar, alguma sociedade distópica, talvez os políticos, né, defendam informações falsas, etc. E tal, mas a gente sabe que nunca vai acontecer. Né? A... E você tem esse conjunto de valores que é mais individual. Então, de um certo sentido também, isso é comum em alguns pensadores, eles colocarem a política como uma decorrência também da ética. Platão coloca isso, uma sociedade onde todo mundo é tirano. Essa sociedade. Há uma política que derive daí? É possível essa sociedade se manter? É a busca do modelo, né, de a república, né, de Isso. Platão, que ele discursa. Que é muito a questão da ética em Platão, né, segue muito essa temática, né, da polis, Uhum. né, da, de oriundar ali do coletivo, né, algo de uma forma mais rasa, né, tentando, Uhum. tentando demonstrar. Mas eu acredito que a sua visão e a minha visão, a gente teve casou, né? Falando popular, É. casou as visões. E é um filme, assim, só para fechar, é um filme extremamente sutil, tanto na questão estética, quanto na questão de, digamos que,
ideias que são colocadas ali em segundo plano, símbolos que são utilizados em determinadas cenas, entendeu? E se as pessoas que assistiram, pelo menos eu acredito que todos aqui assistiram, pararem para analisar, você vai descobrir outras influências e ter também outros insights sobre a temática do filme. Assim, você Uhum. pode fazer vários paralelos. Inclusive, eu fazendo uma pesquisa na internet, li um ou dois artigos, e encontrei um artigo que faz uma relação do ensaio da filosofia no ensaio sobre a cegueira com as organizações, mais voltado para o lado da administração, um artigo. Acabei não lendo ele todo, porque me faltou tempo, fui ver hoje, mas eu achei interessante a temática e o autor, os autores do artigo tentaram fazer essa leitura do filme, no caso, não, nem do filme, do livro que eles citam, né? E trazer para o campo das discussões éticas dentro das organizações até. Eu acho que seria até agora que a gente está em momentos de pandemia, né? Mas em outro momento, no próprio curso, né, de administração, a gente poder estar discutindo. Assim, só para, né, me alongo novamente, é Não, fica à vontade. muito. O convidado aqui é você. Eu que não deveria falar tanto. Ah, tá. É isso mesmo. Eu tô igual o Jô Soares, que vai entrevistar o pessoal e fala mais do que o Fala, entrevistado. fala. E interessante a gente fazer esse contraponto, né, de pensamento, né? Eu raramente vi no decorrer da minha vida acadêmica, no curso de administração, temas que casassem com a administração. Não que eu seja um pesquisador muito também aplicado, mas a gente percebe que não tem muito essa conexão de temas da literatura ou algo da filosofia mesmo, casando com temas administrativos, ou não seria termo administrativo, mas do ramo da administração. E com a leitura desse artigo e também observando obras como essa obra magistral, né, do professor Amago, a gente percebe que tem sim, são obras que são tão abrangentes, são temas que são tão latentes assim, que a gente pode tirar dali fios e conectar ele com outras áreas do conhecimento que, olhando a olho nu, a gente não percebe, né, uma conexão muito, muito clara, né? Uhum. Mas é isso. Vou passar a voz para você. Vamos olhar aqui o horário para a gente não se É, eu perder. vou, eu vou, na verdade, já abrir para o pessoal que está É querendo isso. questionar. Uma coisa que eu vi, que eu anotei aqui, deixa eu ver, que o pessoal chamou a atenção, é a relação com os dias atuais, que eu acho que a gente está vivendo um momento de pandemia e a gente também está vendo aí como o egoísmo fala alto, né? A gente também está vendo cegos querendo a todo custo o relógio de ouro e o colar de diamante. Vai morrer, mas assim, ele quer morrer com colar de diamante. Vamos Ele quer preservar o morrer manter. sistema. Isso, ele quer morrer com a empresa, né? Ele pode morrer, o que não pode morrer é a empresa dele, né? Ele não pode ficar sem dinheiro, mas morrer pode, não tem problema. Então, a gente está vendo aí também esse momento de cegueira, né? Profunda aí, no nível. Acho que a pandemia desnudou isso também. A, Acho que se a gente tivesse feito de fato a quarentena como deveria ter sido feito desde o início, já estaríamos saindo. Então, a Europa já está saindo, Portugal já saiu, a Alemanha, o movimento já voltou ao normal. Saiu uma pesquisa recente que restaurante na Alemanha já voltou ao normal, comparado com julho do ano passado, ou foi junho, já estava 5% a mais do que no ano passado, ou seja, né, a coisa já está começando, voltando muito ao normal, e a gente ainda vai ficar aqui mais alguns meses, porque os cegos do castelo, né, não estão enxergando
Não enxergaram lá há coisas. muito tempo atrás, né? Também. Assim, a gente tá num momento de cego. E que, enfim, cego no sentido de olhar para uma pessoa que acha que coloca a questão financeira à frente da própria vida, dessa própria saúde da própria vida, ela está cega. Ela nunca parou para pensar o que é que ela está fazendo da vida dela. Ela está no piloto automático. É possível ser escravo do dinheiro. Então, a gente tem uma sociedade onde muitas pessoas são ricas, mas escravas do dinheiro. Escravas da fama, escravas da própria vaidade. É possível ser escravo de mil e uma formas, né? Invente a sua. Então, a gente tem uma sociedade dessa maneira e acho que com a pandemia isso está muito evidente. Desde não se O Deus preocupar, dinheiro, o Deus isso, dinheiro reina na Terra. é, desde não se preocupar com as camadas mais pobres da população, se ele não se preocupa com ele mesmo, com a própria vida, né? A Amanda chamou aí a atenção, são cegos guiando cegos, a gente está vivendo isso, pessoas que não se preocupam com a própria vida, elas vão se preocupar com a vida do outro, elas nunca se questionaram o sentido da própria existência dela, então elas não têm conexão nenhuma, nem consigo. Você perde essa conexão, é fácil você ser escravizado. E eu acho que se há uma relação com o momento atual, é esse que a gente está vendo. A gente está vendo uma pandemia, sobretudo, de cegueira, né? Mais do que do próprio Covid. A questão a questão da discussão, como em algumas outras temáticas que a gente vive no Brasil nessas últimas décadas, né, que é a questão de não observar o objeto da problemática. Como eu observo muito nessa questão de discussões sobre o Covid, é muito da discussão sobre o que vai acarretar a pandemia, o que vai acarretar em questões econômicas, mas não pensar de fato em como frear, ou não foi pensado anteriormente lá no início, como frear primeiro para depois a gente discutir o que é que vai ser acarretado, quais os problemas que a gente vai ter posteriormente. Mas, ou Uhum, seja, deixar de pensar no principal, que são as vidas, e a preservar o bem maior que é de um país, que é a vida da população, da nação, né? E passar a pensar nas coisas secundárias que vêm dessa população, que é a questão econômica, a questão, né, estrutural, entendeu? Então, a gente vem muito, desde o início do ano, tendo muita discussão fora do escopo do que a gente deveria estar pensando. E isso contribuiu, acho que até preporando, não sei nem citar a palavra, mas preporando. prepondera. Isso aconteceu que aconteceu que isso acabou atrasando de fato a nossa organização para enfrentar o problema maior, que é cuidar das vidas das pessoas, né, preservar a vida humana. As discussões sobre economia, sobre N fatores, foram mais calorosas. E a gente não vai deixar não vai achar que também não é intencional isso, né? Uhum, Sempre foi intencional, né? Não é uma questão de só falar por falar. Eles usam esse discurso para poder frisar que o discurso do governo ou algo do tipo não é realmente o de proteger a nação, mas sim pensar em outros objetivos. uhum. Eu acho assim, deixa eu só ver aqui, ó, Amanda chamou a atenção do cego guiando cegos, Tamires chamou a atenção aqui de que estamos cegos em todos os sentidos, sim, estamos sim, Léo chamou a atenção também para servidão voluntária, né, Tien Laboiti, Labotier, isso, quem leu ele lembrou aí, das aulas lá da gente no início da. tá vendo aquilo que vocês achavam que nunca ia aplicar na vida, negócio de servidão voluntária, tal, aí, ó, Não é, tá apareceu. vendo? É, eu também achei que eu também achei que você nunca Nunca ia usar, iria mas viver esse sistema. não, tô brincando. Eu sabia que em algum momento essas coisas iriam aparecer, mas é, é uma servidão voluntária que se vive, né? O indivíduo que ele morre
Mas ele não quer que a economia pare, mesmo que o morto seja ele, a própria família dele vai morrer. Então, se Vamos isso não é uma usufruir, mas servidão deixa. voluntária, eu não sei o que é. Nada melhor do que E a filosofia para abrir os olhos da realidade, né? E muita gente acha que não serve exatamente. para nada, né? E isso. É como diria um professor. Não, o Deleuze dizia, né? A filosofia serve para não servir, né? E um professor meu dizia que ela serve para você ficar menos besta. Para só não te enrola tão fácil. Mas eu acho que são essas as questões que estão em jogo. A gente está numa sociedade que o discurso que venceu foi o discurso que era contra os direitos humanos, mas assim, são os discursos contra os direitos do indivíduo. Então, Que é o eu não bem maior consigo de uma conceber sociedade. uma sociedade que vota contra os seus próprios direitos. Eu não consigo conceber uma sociedade que acha que investir em saúde não deve acontecer, que deve acabar o investimento em saúde, que a educação pública e de qualidade para todo mundo é uma coisa ruim. Se isso não é uma crise de cegueira profunda que nós estamos vivendo, eu não sei o que é. A gente está num momento E essa cegueira, eu gostaria de frisar aqui, de destacar, não me parece que isso tem tanto a ver. Aliás, provavelmente isso vai ser um tema da live com o filme A Onda. Não me parece que tem tanto a ver com falta de conhecimento das pessoas. Me parece que isso aí tem a ver com. Isso é de outra ordem, isso está na ordem psíquica um pouco mais profunda, na ordem dos afetos, na ordem de alguma coisa mal resolvida internamente, porque ninguém vai me convencer, por exemplo, de que um movimento como o terraplanismo é por falta de informação. Assim, você tem muito mais informação dizendo que a Terra é redonda ou esférica do que a Terra é plana. E o indivíduo passa o dia inteiro para caçar na internet, lá na Deep Web, uma informação de que a Terra é plana, e aí ninguém vai me convencer de que ele acredita que a Terra é plana por falta de informação. Na É, verdade, ele tem muito parece. mais dizendo que não é do que dizendo que é. Então, não é falta de informação, e isso está claro. As outras questões que envolvem a política, não me parece que é falta de informação, são pessoas muito bem informadas, é, pessoas com alto grau de instrução que defenderam isso, se não me parece que foi falta de informação. As pessoas pobres também. O discurso que venceu no Rio foi o pessoal dizendo que ia subir na favela para atirar na cabeça, para matar, e esse discurso venceu. Inclusive na favela, então as pessoas que estão na favela sabem. Não foi falta de informação, ele sabe que quando alguém diz que vai subir a favela matando, ele sabe onde é que ele mora. Então, assim, eu acho que não foi falta de informação. Então, há uma crise de uma cegueira profunda, que eu acho que não é só falta de informação, eu acho que tem algo mais profundo aí, né? Que eu tô gentilmente, né? Ainda não estou fazendo uma leitura mais radical, Radical, mas dizendo que é somente uma questão de as pessoas não conseguiram avaliar os valores que estão seguindo. Mas eu acho que é isso também. Não só, mas eu acho que também. vamos Pessoal, lá. pode lançar as perguntas aí. Mais alguma questão aqui? Eu também não estou nem olhando muito. Eu estou olhando aqui. Se balançar aqui o celular, tá no suporte meio magagiano aqui. Eu também estou nessa. MacGyver. Mas é isso. Eu acho que o filme, eu acho que ele vale como experiência. Então eu vou fazer o seguinte. Já que ninguém sinalizou mais nada, eu vou começar a encaminhar para o final da live. Até porque aqui, tá perto também do fim, né? Isso, a gente já está com 40 minutos. 40 minutos. E aí eu Somados vou a fazer uma o hora seguinte. a uma E já tem hora uma hora anterior. também. Eu vou fazer o seguinte, Tiago. Você quer que eu abra para você fazer suas considerações finais? E aí eu acho que é o Sim, ideal, né? é Você isso fazendo uma mesmo, como síntese. convidado, né? Isso. Vou ser Então vai breve, lá, né? você Pra para não, fazer as não. considerações finais.
Vou ser breve para não tomar muito tempo, não estornar, né? Assim, eu só reconsidero o que eu já falei anteriormente com relação ao filme, que é excelente do ponto de vista de análise. Eu, quando assisti, né, eu tomei aquele impacto com relação à ideia do filme, né? Observando mais do ponto de vista racional. Um Estado que mata seus próprios, né, pessoas que estão doentes e tal, isso é meio uau. A gente toma aquele choque inicial, assim, né? E até para acompanhar a história fica difícil, porque Uhum. querer que sim, querer que não, quando você está assistindo algo, você incorpora o cenário, incorpora o filme, né? Você vai acompanhando. E aí, após a análise mais aprofundada, até depois de ter terminado o filme, eu comecei a perceber as sutilidades dele, né? No sentido de imagens, ideias e raciocínios que são apresentados dentro de um enredo que parece ser absurdo, né? Usando até o absurdismo de, de Camus aqui, né? Estou lendo até o romance, O Estrangeiro e tal, mas aquela coisa fantástica, aquelas cenas, todo aquele enredo fantástico, ele acaba meio que escondendo toda a sutilidade que o autor, tanto no romance quanto no filme, tenta passar. Então, como uma boa reflexão para a sociedade, para a questão dos valores humanos, a questão de como a gente aplica esses valores hoje em dia, sobre a questão do conhecer a si mesmo também, que é importante, né, do ponto de vista filosófico, do você ter um conhecimento do seu interior, do que lhe remete, como você até citou agora, a questão do propósito humano, né, a vida humana, que de fato a gente faz dela, se a gente pensa, reflete sobre ela, entendeu? Todas essas temáticas, eu acho que o filme ele traz muito para quem assiste, se você tiver sensibilidade para poder observar e analisar. E no mais, assim, o que eu tenho a dizer é recomendar também a leitura do livro, que inclusive até me deu vontade de ler, né, novamente, mas tem muito tempo que eu li, e observar certos pontos e tal, e que é válido, sempre válido. Deixa também agora os agradecimentos também a você pelo convite, ao pessoal aí do projeto, né, DA Cine, que também é um projeto muito interessante. Cinema é sempre uma boa pedida para a gente abrir as nossas percepções, né? Já que a literatura em um tempo era isso. Hoje a gente observa que as pessoas elas buscam mais o cinematográfico como uma referência para enxergar certos temas, para discutir certas coisas. Mas é muito bom você assistir um bom filme, bem feito, com um ótimo autor e tal, e que traga reflexão, né? Que é o mais importante. Então, eu deixo aí meus agradecimentos ao pessoal da organização, vou continuar acompanhando as outras lives. Se tiver uma vaguinha para uma próxima ou para algum outro tema que envolva a minha área de escopo, assim que eu gosto, eu possa aceitando de antemão o convite e agradecer a você. Tal. É sempre uma aula, Nada. sempre uma aula estar em contato contigo. É isso. Então, Thiago, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, disponibilizar o tempo. A gente sabe que é o tempo não só da live, mas o tempo de preparar o que vai falar na live, que é bem maior do que o de falar aqui. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelas Obrigado a informações que você. você trouxe, por tudo isso. Agradeço ao pessoal do DA novamente pelo convite, deixa eu tomar uma água aqui, que eu dei uma pequena engasgada. Também trouxe meu vasinho aqui para deixar em.
Então, agradeço o pessoal do DA pelo convite, pelo projeto, eu acho que é válido. É, deixa eu só destacar aqui alguma coisa, que a Amanda, ela trouxe uma, que eu achei interessante, que assim, é uma reflexão em relação à nossa cegueira moral, né? A gente enxerga o erro do outro, mas não enxerga o nosso, né? Que é justamente esse é o grande problema da quando as pessoas ficam falando muito sobre moral. As pessoas sempre falam da moral como se fosse para o outro, né? Eu sou caridoso, portanto você que vai fazer a caridade. Ela nunca olha que é ela que tem que se ela, se aquele valor que ela quer seguir, então é ela que tem que seguir. Então ela é sempre uma moral para o outro. Isso também é uma forma de cegueira. Sobre o filme também, então destacando para o pessoal que está acompanhando mais uma vez, a proposta desse projeto, quando eu pensei conjuntamente com o DA, não foi a única e exclusivamente a discussão de conteúdo, por isso que eu e o Thiago aqui a gente trouxe outros aspectos do filme. Então, eu acho que a proposta foi o conteúdo e a discussão estética, ou seja, apresentar filmes que não são muito conhecidos do grande público, nessa medida que saiu um pouco do formato blockbuster. Embora em alguns momentos, assim, também não foi a proposta só de botar filme, aqueles filmes cabeção, são filmes que dialogam um pouco com o formato comercial, mas não se resume a isso. Só para Léo ficar atento aí, a tosse foi engasguei. Não, eu não preciso da cloroquina no momento. Não sou ema, a cloroquina ela é muito indicada para as emas. Então, se tiver uma ema e ela tossir, você dá a cloroquina, que a cloroquina cura a tosse da ema. A... e a fugenta também, ela é uma espécie de repelente da ema, né? Você mostra ali, faz exorcismo na ema com a cloroquina. Anima, né? A... É, e aí, assim, a proposta do projeto foi fazer essa discussão também de filmes que estão um pouco fora da rota simplesmente comercial e mostrar também como fruir, ou seja, como apreciar, como degustar, né? Vou usar o termo, né, típico da culinária, né? E da degustação também de vinhos, cachaças e cervejas, né? Então, um bom vinho, uma boa cachaça, Aproveitando uma o boa cerveja Costelinha ou uma Bar boa aí comida. assistindo. É, no Costelinha você pode encontrar também, você saber degustar uma obra. E saber degustar uma obra envolve apreciar esses outros aspectos que não se resumem apenas ao enredo. No caso de um filme, o modo como a fotografia do filme, a iluminação, o uso das cores no filme, uma espécie de sincronismo nas cenas, que fica bem evidente quando a gente falou de cegos guiados por outro cego, quando as mulheres saem do estupro, né? Você tem uma espécie de velório ali, que a primeira, uma das mulheres morre, você vê que ali há uma sincronia naquela cena. Então, saber apreciar essas coisas faz parte de você saber apreciar um filme, a trilha sonora, como é que ela foi pensada, e os outros aspectos que a gente estava discutindo aqui, a gente nota que não foi a coisa solta. Então, não ter nome nos personagens, isso teve um propósito. Não ter nome nos locais, isso teve um propósito. O cara cantando, ele podia cantar qualquer música, mas ele cantou uma música do Stevie Wonder, então isso diz alguma coisa, né? O cego que consegue dialogar mais, se situar melhor, o cego de nascença do que os outros, então isso diz alguma coisa. Esse cego de nascença, né, que nem por isso ele é melhor que os outros, né? Pelo contrário. Então, tudo isso é pensado no filme. A cena onde elas, no final, estão tomando banho, as três mulheres, como remetendo claramente à cena de um batismo, e a pureza, né, que eles tanto falam daquele banho e de tomar água limpa. Né? Tudo isso tem um propósito. A cena deles comendo, remetendo à cena de uma ceia. Para um autor como Saramago, que também escreveu, acho que o Evangelho segundo Jesus Cristo, acho que é uma. Jesus Cristo, acho que é uma das obras dele. João Batista. Acho que
Eu não lembro. Deixa eu dar uma pescada. Depois vocês Acho que era pescam aí, né, Evangelho na segundo internet e Teopatia, vocês vão era um saber. negócio desse. Então, assim, mas tem todo um pano de fundo ali, filosófico e também dialogando com o cristianismo, presente na obra dele. Então, essas coisas não são pensadas de modo solto no filme, pelo menos quando se pretende que seja um bom filme. Então, essa era uma das propostas do Cine, por isso que a gente destacou aqui esses aspectos. E a questão do conteúdo propriamente dito, que era essa reflexão, que a gente também tentou trazer, eu e Tiago, sobre os valores, né? Os valores que nós seguimos, que nossa sociedade segue, e para onde isso pode nos conduzir. Tanto os valores que a sociedade em bloco segue, quanto os valores que nós individualmente seguimos, que eu acho que é o caminho de uma transformação, ele passa muito por... Ele é coletivo, mas ele passa também muito por um caminho individual. Se você não consegue transformar a si mesmo, você não consegue rever os seus próprios valores e você está eternamente no piloto automático, então você vai ser nada mais do que um cego guiando outros cegos. Então, eu acho que fica isso do filme. Né? Então eu vou encerrar aqui a live. Então, Thiago, foi um prazer esse momento Prazer sempre contigo. meu. Prazer, pessoal do DA. Informação, semana que vem, nesse mesmo, no mesmo sábado novamente, no mesmo horário, também no Instagram do Mesmo DA, bate-canal. no Bate Canal. O filme O Céu de Sueli, com a Ariana Rios Rezende, né, para discutir questões ligadas ao feminismo. Então, O Céu de Sueli também é outro filmaço, também escapa aos valores, ao blockbuster, não é um blockbuster, mas o Céu de Sueli é um pouco mais leve do que o Ensaio sobre a Cegueira. É um filmaço também, os dois são grandes filmes. O Céu de Sueli, para quem está aí acompanhando e já quiser de antemão, é um filme mais leve, pelo menos. Sem Né? tanta Então, barbárie. você não toma um soco no estômago tão forte. Né? Então, pessoal, boa noite para todos, fiquem aí Boa todos noite. bem e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite Thiago. também. Valeu. Boa noite.